cultura se faz com pessoas e está em constante transformação. A partir desse contexto, nós podemos dizer que a Casa do Povo, localizada aqui no bairro do Bom Retiro, preza exatamente por isso. Vincula os seus trabalhos na questão da memória, na questão da comunidade e, obviamente, na questão social. É importante mencionar que o trabalho dessa instituição acontece desde 1946, quando aqui foi criada uma associação cultural sem fins lucrativos. E, a partir desse sucesso, desse objetivo, em 1953, ergue-se então a Casa do Povo, um espaço que foi modificado com várias atividades, hoje no momento contemporâneo, com diversas outras atividades. A fundação, obviamente, foi vinculada pelos herdeiros da cultura judaica, que se instalaram aqui justamente para fortalecer e avançar essa questão cultural, além disso, em homenagear, obviamente, os mortos no nazismo, e, obviamente, isso acabou se fortalecendo através das associações instaladas aqui no bairro do Bom Retiro. E é isso que nós gostaríamos de mostrar para vocês hoje, um espaço plural que acaba casando a questão cultural com a questão social, um espaço que você precisa conhecer. E eu pediria a vocês para observar este mastro, que é uma obra de arte que nós vamos complementar no andar superior, que explica um pouco desse sentimento do que propõe exatamente essa instituição. Estamos então aqui na recepção da Casa do Povo, um espaço onde geralmente você é muito bem recebido, e aqui já nesse painel a gente consegue observar todas as atividades que são desenvolvidas, e eu gostaria de chamar a atenção para esse passeio sonoro realizado aqui pelo bairro do Bom Retiro. Então foi idealizado pela própria Casa do Povo, onde você com o seu celular, você acaba apoiando aqui nesse QR Code, e com um fone de ouvido você caminha pelo bairro tendo todas as informações interessantes, culturais, históricas, que abordam o bairro do Bom Retiro. Além disso, outras diversas atividades que são desenvolvidas você pode apreciar aqui na casa, e é isso que nós vamos mostrar ao longo da nossa visita hoje. Os espaços da Casa do Povo são bastante amplos e de multiuso. E aqui já logo no canto, na entrada, a gente já percebe um dos projetos que é desenvolvido pela Casa do Povo, chamado o Sabão do Povo. Eu estou aqui com essas meninas, a Ana, a Maria e a Sandra, que trabalham nesse projeto. Ana, fala pra gente o que é o projeto Sabão do Povo. O projeto começou lá no início da pandemia, para fazer sabão para doar. Só que a pandemia se estendeu muito e a gente acabou fazendo uma geração de renda. E hoje em dia a gente faz o sabão para vender e uma parte para doar. Ou seja, o sabão para vender, a gente começou a fazer o sabão em barra, que é com óleo reutilizável e tal. E aí depois a gente começou a fazer o champonete. O champonete é um sabonete que dá para lavar o corpo, o cabelo. E depois disso, na base do sabão, a gente fez o sabão líquido, que é os 3 produtos que a gente trabalha hoje. Então, se as pessoas quiserem vir comprar, pode vir aqui, que sempre vai ter o sabão à venda. Sempre tem, nós temos uma banquinha lá na frente, sempre tem. Perfeito. E a gente faz algumas feiras também. Tem muito sabão também, para vender. Então, você precisa vir aqui na Casa do Povo para conhecer e comprar esse sabão aqui, super legal. Ainda nesses espaços, muitas atividades são desenvolvidas aqui na Casa do Povo. E nós estamos aqui com o Caio Lescher, responsável pela difusão dos acervos aqui da Casa do Povo, que vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Como funciona o aproveitamento desses espaços? Bom, nos mesmos espaços da Casa do Povo podem acontecer as mais diversas atividades. Isso porque a gente divide o uso dos espaços não por função, mas pelo tempo. Então, por exemplo, aqui no térreo acontece a fabricação de sabão, acontecem os ensaios do Coral Tradição, que é um coral que está há mais de 30 anos ensaiando e cantando aqui na Casa do Povo. E também é um espaço da nossa cozinha, que a gente chama de meta-cozinha. Uma cozinha comunitária, de uso comum, é isso? Exatamente. A ideia é que a cozinha também seja um lugar do comum, uma plataforma do comum, como a gente define. Um espaço de encontro e de também experimentação. A ideia é que seja um espaço aberto e poroso para a cidade e que possa ser amplamente utilizado de diversas formas, que o público também possa inventar formas de utilizar esse espaço. Muito bem. Inclusive até com um efeito aqui interessante, essa obra aqui em cima,
a parte da cozinha, é uma coisa bastante diferente do comum. A cozinha ela foi projetada por uma dupla de arquitetos, artistas, que é a Carol Tonetti e o Victor César. E eles fizeram esse projeto pensando justamente nisso, né? Na cozinha como uma interface do comum. Então ela pode ser utilizada tanto por um grupo que quer realizar uma refeição, como alguém do bairro que enfim, pode ter acabado o gás na casa e precisa cozinhar aqui. Legal. A Casa do Povo é um pouco assim, se acabou o café, alguém pode fazer o café. A ideia é não dividir o que muitas vezes acontece, a ideia de cultura com a ideia de usos da cozinha, né? Pensar que a cozinha também faz parte da cultura e esses usos também são uma ativação importante do espaço. É uma preocupação com o comunitário, né? Com o coletivo, né? Essa é uma grande preocupação sempre e é um dos eixos, né, de preocupação da Casa do Povo. Né? Exatamente. E aqui então é o primeiro andar da Casa do Povo, onde se fala sobre a utilização desses espaços. Inclusive aqui atrás nós temos uma exposição que fala sobre coletivos, né? E aproveitando, até pergunto aqui para o Caio, como é que é essa questão dos coletivos que habitam a casa, chamado povo da casa, né? Exatamente. Hoje a casa é habitada por cerca de 20 grupos diferentes. São coletivos dos mais diversos que propõem suas atividades e uma programação própria. E eles utilizam os espaços da casa. A ideia é que esses espaços eles só têm sentido quando eles são utilizados. Isso é uma ideia que vem desde a fundação, de como pensaram a Casa do Povo em 46, para ser um monumento vivo. Um lugar que lembrar é agir no presente. Então, esses coletivos, eles utilizam os espaços e eles também dão sentido para a programação e para a Casa do Povo. Aqui nesse andar, por exemplo, a gente vê essa exposição que você comentou, é uma proposta do Fundo Fica, que é um coletivo que pensa a moradia e um combate à gentrificação nos centros urbanos. Ali a gente pode ver uma cooperativa de costureiras, são costureiras imigrantes dos países latino-americanos, grupos de xadrez. Bastante atividades, e significa que esse movimento é uma constante dentro da casa, é o povo se manifestando, se movimentando dentro da casa. A proposta é que o público possa inventar formas de usar a casa, né? Que usar a casa não seja um manual já pronto, mas que esses frequentadores eles podem propor novas formas e formar grupos para usar esses espaços também. E ainda aqui no primeiro andar da Casa do Povo nós encontramos a sala de acervo, né? Onde você vai encontrar vários exemplares que fazem alusão então ao bairro do Bom Retiro, a história de São Paulo, a cultura, né, judaica, enfim, e vários outros elementos, não é isso, Caio? Isso. Aqui nos nossos acervos a gente encontra a biblioteca, que na verdade ela é composta por várias bibliotecas diferentes. A que tem maior volume de livros é uma biblioteca em Yiddish, que é essa que a gente vê aqui atrás. O Yiddish é um idioma, enfim, falado pelos judeus do leste da Europa, principalmente, e que é um idioma em diáspora desde a Segunda Guerra Mundial. Esses livros eles viajaram junto com a imigração judaica e chegaram também no Brasil, onde também existiu uma cultura Yiddish local. Além disso, a gente tem uma biblioteca de arte contemporânea e mais outras bibliotecas especializadas sobre cultura e história judaica e outras coleções que tratam da ideia de coletividade e de ideias progressistas. Entre os andares da Casa do Povo, a gente vai encontrar esta obra aqui do artista Rodrigo Andrade, de 2018, e o objetivo dele é exatamente mostrar os 50 tons de vermelho, né? Então nós vamos encontrar do laranja até o roxo, né? E com os detalhes principalmente sobre esses rabiscos, né? Ao lado das imagens, onde parece que não houve continuidade, né? Da pintura. Mas aqui significa então alguns arabescos, a gente pode ter ideia de alguns arabescos, ou enfim, algumas imagens de fantasmas, né? Místicas, né? De monstros de repente. Mas, na verdade, o que representa é essa mudança de tonalidade, né?
causada pela diversidade, então, que a própria Casa do Povo encontra. E aqui, então, no segundo andar da Casa do Povo, nós vamos encontrar esse espaço amplo, aberto, onde acontecem ensaios, eventos de uma forma geral, festas, né, feiras, inclusive. E aqui aconteceu um manifesto, né, uma mostra-manifesto em 2018, onde vários artistas colocaram as suas obras, e uma delas é essa daqui, que complementa aquilo que eu disse lá no início, esse mastro cravado, né, nos 2 andares então da Casa do Povo, e aqui apresentando então a bandeira brasileira, bastante tímida, né, bem lânguida, enfim, mostrando um pouco dessa questão da decepção, essa intimidade, né, das pessoas visitando a bandeira, bastante triste, em função dos eventos e dos acontecimentos políticos do país. Então, uma obra da Renata Lucas, de 2018, que permaneceu aqui como uma obra perene, né? Então, todas as pessoas que vêm visitar a casa têm acesso, então, que ficou como herança dessa mostra em 2018. Vale mencionar que no subsolo da Casa do Povo funcionou, desde 1960, o Teatro Taíbe, Teatro de Arte Israelita Brasileiro. E aqui congregou, então, muitos artistas, muitos ensaios aconteceram, peças de Plínio Marcos, Jean Francisco Guarnieri, né, aulas de Lígia Fagundes Telles aconteceram por aqui, então a movimentação foi muito grande, né? Obras de Renina Kantz, né, que faz todos os seus murais foram projetados aqui para o teatro. Hoje ele está fechado, obviamente, com um processo de restauro, mas realmente mostra o movimento que existia aqui, o valor, né, patrimonial que isso representa. E agora aqui nós estamos, então, no jardim, né, da Casa do Povo, né, a parte mais distante da rua, mas mais próxima da vista para a Zona Norte e para a Serra da Cantareira. E aqui, na verdade, ele só funciona justamente por causa do coletivo. Então, nós temos jardim, o minhocário, né, temos um mirante, né, através de um andaime, onde a gente consegue ter uma vista interessante dos arredores do bairro do Bom Retiro, e essa estrutura em bambu. Tá? A Casa do Povo é um lugar assim, totalmente voltado para a coletividade, para o comunitário, tá? E principalmente um lugar de memórias, onde você revive memórias, onde você ensaia em outros palcos para outros mundos e também provoca convivência entre as pessoas. Essa é a sua essência. Ela fica aberta de segunda a sábado, das 10 às 19 horas, e com programação bastante diferente. Você pode procurar no site e conhecer de fato todas as atividades que se desenvolvem. Lembrando que para você conhecer a Casa do Povo, você precisa utilizá-la. Esperamos que tenham gostado e queremos vê-lo no nosso próximo episódio. Até lá!